Nós vamos dar início aqui à nossa nova série de estudos na IBD, e a classe que vai se unir aqui no templo vai tratar justamente sobre a doutrina do Espírito Santo. E nós estamos chamando esse tema de o Deus incompreendido, tá bom? E nós vamos orar nesse momento, daí daremos sequência. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, porque mais uma vez nessa manhã nós podemos nos reunir em teu nome, para abrirmos a tua palavra e aprendermos mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco e que possamos de fato compreender mais a respeito da terceira pessoa da Trindade. Essa é a nossa oração, nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu vou pedir para vocês falarem aqui o que vocês lembram a respeito do Espírito Santo, tá bom? Acho que não mudou aqui, ó. Aqui, ops, voltou. Joia. Olha lá, podem falar. Então vamos lá. Consolador, que mais? Não entristecer. Que mais? Ok. Jesus disse ou igual a Jesus. Ok. Que mais? Ok. Terceira pessoa da Trindade, que mais? Ele é Deus. Só um pouquinho que aqui é analógico ainda aqui. Ele é Deus. Ele é Deus. Pode falar. Nos lembra da palavra. O que mais? Nos leva ao arrependimento. Mais alguma coisa que vocês lembram? Um de cada vez. Tradutor de oração. Oi? O nosso paráclito. Tá bom. Aqui, ó, consolador aqui, ó. Que mais? Que mais que vocês lembram a respeito do Espírito Santo? Enviado por Jesus. Mais alguma coisa? Tá lá, ó. No segundo. Não entristecer. Que mais? Mais alguma coisa ou tá boa a lista? Opa, habita. Tá lá, ó. Tradutor das nossas orações. Mais alguma coisa? Selo. Ok. Pode pôr nosso selo. Mais alguma coisa? Ele nos ensina, acho que já está, não está? Não, então põe aí, nos ensina. Mais alguma coisa que vocês querem destacar aqui? Então tá bom, vamos deixar a lista por enquanto aí. Muito bem. Olha lá, olha o que vocês escreveram a respeito do Espírito Santo. Ele é o Consolador, ou Paráclitos. Não devemos entristecer o Espírito Santo, ele é igual a Jesus, a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus.
nos lembra da palavra, nos leva ao arrependimento, ele traduz as nossas orações, ele foi enviado por Jesus, habita no nosso coração, é o nosso selo e nos ensina. Tem mais alguma coisa que você lembrou aí? Ou tá boa essa lista? Muito bem. Olha só. Vamos ver aqui Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Quem pode ler para a gente aqui? Vou pedir para você ajudar. Por favor, Joia. Quem vai ler? 29. Isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Muito bem. Existem coisas, segundo o que a própria palavra de Deus nos diz, que são mistérios e que nós nunca vamos, de fato, conhecer. E por que não vamos conhecer? Porque elas não foram reveladas. Porém, essa mesma palavra nos diz que muitas coisas foram reveladas. E essas coisas nos pertencem e pertencem também aos nossos filhos. Então, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, nós vamos entender que em algumas coisas ainda elas permanecerão misteriosas, mas muito a respeito da pessoa do Espírito Santo nos foi revelado. Assim como vocês fizeram essa lista aqui, vocês vão perceber que ao longo dessas 8 aulas, nós temos muito conhecimento a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. E uma vez que a palavra de Deus nos revela muito a respeito da pessoa do Espírito Santo, é nossa obrigação conhecermos a palavra e entendermos. Então, o Deus que é incompreendido por muitas pessoas e por muitas igrejas, ele de fato pode ser compreendido. Então veja aqui, que o Espírito muitas vezes, ele é o Deus desconhecido, outras vezes ele é o Deus esquecido, e por vezes ele também é o Deus incompreendido. O século XX foi reconhecido como o século do Espírito Santo. Isso por quê? Nós temos pelo menos 2 grandes razões para chamar o século XX do século do Espírito Santo. Em primeiro lugar, foi justamente no século XX, até o ano 2000, que nós vimos o surgimento do movimento pentecostal no mundo e também no Brasil. Logo depois do surgimento do pentecostalismo, nós vimos nascer um outro movimento, que é o movimento neopentecostal. Tanto o pentecostalismo como o neopentecostalismo, ele resgatou essa questão da centralidade da pessoa do Espírito Santo. Então, nos séculos passados, todos falavam a respeito do Espírito Santo, mas era uma ênfase muito pequena, acanhada. Alguns autores acreditam até mesmo que a pessoa do Espírito Santo, nesses séculos, foi desprezado ou menosprezado. Já o século XX traz à tônica, então, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Muito bem. Outro motivo para que o século XX seja reconhecido como o século do Espírito Santo
é o fato de que houve um engajamento maior das igrejas na grande comissão. Houve um despertamento missionário. E é lógico que não é possível falar de missões sem enfatizar a atuação do Espírito Santo. Agora, só para a gente pensar um pouquinho se nós podemos ou não reconhecer o século XX como o século do Espírito Santo, eu quero só dar alguns exemplos de igrejas que nasceram no século passado aqui no nosso país. Vou pedir para vocês citarem, se é que vocês se lembram, de igrejas pentecostais que nasceram no século XX. Assembleia de Deus, 1911. A maior denominação evangélica no Brasil. Outra igreja pentecostal que nasceu no século XX, vocês lembram? Deus é amor, muito bem. Nazareno, posteriormente, só que é neopentecostal. Então, veja bem, olha só, Assembleia de Deus, Deus é amor, nasceu em 1962, outra igreja conhecida. Mais à frente. O Brasil para Cristo, 1955, a Quadrangular, 1953. A questão da congregação do Brasil, nós temos uma dificuldade de enquadrá-la como uma igreja evangélica, né? Então, nós consideramos a congregação como sendo uma seita. Então, alguns exemplos aqui que nós temos Assembleia de Deus, 1911, Quadrangular do Brasil, 1953, o Brasil para Cristo, 1955, Deus é Amor, 1962. Essas são consideradas igrejas pentecostais raízes, tá bom? Mais tradicionais, com a primeira onda do pentecostalismo, tá bom? Assembleia, Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é amor, uma ênfase muito grande na pessoa e na obra do Espírito Santo. Depois nós tivemos um segundo movimento, que é o movimento das igrejas neopentecostais. E aí a gente vai poder identificar algumas. Vocês querem arriscar o nome de algumas? Igreja Universal do Reino de Deus, 1977. Depois, do parente dele, né? Internacional da Graça de Deus, em 1980. Depois, outra igreja bem conhecida, Renascer, 1886, Sara Nossa Terra, 1992, e a Mundial do Poder de Deus, 1988. Daí você tem outras variantes de igrejas neopentecostais. O movimento pentecostal, então, traz à tona de novo a importância do Espírito Santo e a manifestação dos dons, e o movimento neopentecostal, além de enfatizar a pessoa e os dons do Espírito Santo, eles trouxeram juntamente com a doutrina do Espírito Santo a teologia da prosperidade, tá bom? Então, essa é a grande diferença entre as igrejas pentecostais e as neopentecostais. As duas enfatizam a pessoa do Espírito Santo e os dons, porém, as neopentecostais, eles acabam sendo centrados justamente na questão da teologia da prosperidade. E apesar do século XX ser chamado o século do Espírito Santo, isso não significa que a doutrina do Espírito Santo pregada por essas igrejas é uma doutrina baseada nas Escrituras. Então, o Espírito Santo, ele se tornou mais conhecido, ele se tornou reconhecido, mas nós temos ainda muitas dúvidas a respeito
se de fato o Espírito Santo ele tem sido compreendido conforme o que a palavra de Deus nos ensina. E esse é o grande problema com o movimento pentecostal e principalmente com o movimento neopentecostal. Então, como nós falamos ali em Deuteronômio 29, aquilo que Deus nos deu a conhecer é nossa obrigação, estudar e compreender. E a aula de hoje, basicamente, ela tem 2 tópicos. Primeiro, nós vamos falar que o Espírito Santo é uma pessoa. E depois nós vamos falar que o Espírito Santo, ele é Deus. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Vocês concordam com essa mudança nesses últimos anos? De desconhecido para conhecido, de esquecido para reconhecido, incompreendido para compreendido. Muitos de vocês vão se lembrar, principalmente na década de 80, esse surgimento, né, do movimento pentecostal. E depois do movimento neopentecostal, na segunda metade, mais para o final do século XX. Então, vocês vão se lembrar que houve uma grande ênfase na pessoa do Espírito Santo, principalmente no que diz respeito ao louvor. Vários LPs, né? Olha só, LPs, gente, aquele disco de vinil, né? Onde bandas e cantores lançavam um disco onde praticamente todas as músicas falavam a respeito do Espírito Santo. Daí, dentro desse movimento, vem mais tarde Comunidade da Graça também, e outros cantores gravando músicas a respeito do Espírito Santo. Depois nós tivemos aqueles movimentos avivalistas dentro das igrejas históricas, né? Onde você vê igrejas presbiterianas que agora se tornam presbiterianas renovadas ou carismáticas. Ou também vocês vão se lembrar de que foi justamente nesse período que muitas igrejas tradicionais se dividiram justamente pela questão do Espírito Santo. Igrejas que eram tradicionais acabavam ou mudando o seu nome, ou então parte da igreja saía daquela igreja local para formar uma outra igreja mais pentecostal, mais avivada e tudo mais. Tudo bem até aqui, gente? Vocês lembram também daqueles movimentos que aconteciam, né? Revelação, o aparecimento do dente de ouro, não é? Tudo isso aconteceu nessa década, né? A questão da ênfase do falar em línguas, do interpretar línguas, das revelações, tudo isso aconteceu de uma maneira muito forte nesse século, o século XX. Quem ia falar alguma coisa? Não? Sim, verdade. Influência de vários pregadores, principalmente norte-americanos, né, que sopravam o Espírito Santo sobre as pessoas, ou então que ministravam um certo tipo de unção, né? Tinha também a unção do paletó, daí o pregador pegava o paletó dele, abanava e o pessoal todo caía, e assim por diante. Também tem a questão do tal batismo do Espírito, né? Sim. Justamente nesse momento, onde as igrejas pentecostais defendem a ideia de que existe uma segunda experiência com Deus, que daí seria esse batismo com o Espírito Santo, e nesse batismo, obrigatoriamente, a pessoa precisava manifestar o dom de línguas estranhas. Muito bem. Foi nesse momento que, através das rádios, os pastores começaram a ensinar as pessoas a falarem em línguas, né? Assim, irmão, você fala em... Não falo, pastor. Então, vou te ensinar agora. Começa a falar aleluia, aleluia, vai falando, não para não. Pronto, recebeu
a segunda bênção, e agora então ele pode ser considerado uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. E assim vai as experiências que marcaram muito o século XX. Igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais, que daí enfatizam a questão da teologia da prosperidade, que possui duas grandes ênfases, né? Riqueza e a questão da saúde. Então, prosperidade no sentido material e também no sentido físico, curas e tudo mais, é isso que as igrejas neopentecostais enfatizam. Muito bem. Vamos pensar então aqui a respeito do nosso primeiro tópico, que é o Espírito Santo é uma pessoa. Ao longo da história da igreja, a personalidade do Espírito Santo tem sido negada de várias formas. Não é uma coisa nova, tá? É uma coisa que é debatida desde o início da igreja cristã. Alguns afirmavam que o Espírito Santo era um ser criado. As pessoas que defendiam essa ideia acreditavam que o Espírito Santo era a maior criação do Filho, ou seja, de Jesus Cristo, que, por sua vez, era a maior criação de Deus Pai. Essas pessoas, então, defendiam a ideia de que o Espírito Santo era uma criatura. Por outro lado, outras pessoas defendiam a ideia de que o Espírito Santo era simplesmente uma energia, a força de Deus em atividade. Eles acreditavam, então, que o Espírito Santo nada mais era do que a energia de Deus, o poder de Deus, ou a influência de Deus aplicada em uma situação ou sobre uma pessoa. Veja que essas crenças que dizem que o Espírito Santo ou é uma criação, ou é uma energia impessoal, foi grandemente difundido por vários grupos que nós chamamos de heréticos, porque eles não se baseiam na palavra de Deus. Então, temos aqui alguns exemplos, eu não vou gastar muito tempo, mas se você quiser anotar, o macedonianismo, os discípulos de Macedônio, monarquianos, arianos, socinianos, unitarianos, teólogos liberais e as testemunhas de Jeová também acreditam que o Espírito Santo é a energia, a influência, é o poder de Deus, mas de que ele não é Deus, não é uma pessoa. Por isso que nós precisamos começar falando sobre esse tópico, que é justamente que o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Todo mundo sabe, vocês colocaram aqui, todo mundo sabe, vírgula. Muitas pessoas não sabem que o Espírito Santo é uma pessoa e muitos creem que o Espírito Santo ou é uma criação ou uma energia impessoal de Deus. Por que nós podemos afirmar que o Espírito Santo não é um ser criado e não é uma energia, força e poder? Nós vamos ver aqui, então, os atributos que o Espírito Santo possui, e nós vamos ver que são atributos de uma pessoa. Vamos ver juntos aqui? Eu vou colocar e a gente vai ler alguns textos, tá bom? Olha lá, vou pedir para uma pessoa abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Outra pessoa vai abrir aqui Efésios 4, 30. E outra pessoa vai ler aqui Atos 16, 6 e 7.
Vamos ver esses 3 textos aqui e vamos reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem atributos de uma pessoa. Quem achou? 1 Coríntios 2, 10 e 11. Você pode ler? Eu vou pedir. Juvenal, você pode ajudar aqui? Senão a Cris vai ficar rodando aí, sozinha. Pode ler, por favor. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Muito bem. Então, a primeira característica que nós vemos que o Espírito Santo possui, que pertence a uma pessoa, é justamente a questão do intelecto. A palavra de Deus nos afirma que o Espírito Santo conhece a mente, sonda, conhece a mente de Deus. Muito bem. Vamos ver agora Efésios 4:30. Quem achou? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Muito bem. Esse texto é um texto que foi até colocado aqui no quadro, né, que fala justamente que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele também possui emoções, porque ele pode ficar triste. Muito bem. Vamos ver agora Atos 16, 6 e 7. Quem pode ler? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Muito bem. Então veja que Paulo tinha um desejo de pregar o Evangelho em uma determinada localidade, mas o Espírito Santo o impediu, mudando seus planos. Isso nos mostra que o Espírito Santo ele possui também vontade. Então veja, uma energia não possui intelecto, nem emoções, nem vontade. Intelecto, emoções e vontade pertencem a uma pessoa, e é assim que o Espírito Santo é descrito nas Escrituras. Então a primeira coisa que nós vemos é que o Espírito Santo ele possui atributos de uma pessoa. Vocês devem ter recebido um pedacinho de papel aí, certo? Se você receber um pedacinho de papel, você vai se juntar com mais 1 ou 2 pessoas e vocês vão ler agora esse texto e vão dizer para mim depois, tá bom? Quais são as ações ou como o Espírito Santo é tratado como uma pessoa, tá bom? Todo mundo tem papelzinho aí? Se você não tem, junte-se com a pessoa que está aí perto de você, que tem. E nós vamos descobrir agora as ações do Espírito Santo e depois como ele é tratado. As ações que ele tem de uma pessoa e depois nós vamos falar sobre como ele é tratado. Gente, vou dar 5 minutos para vocês, tá bom? Você vai identificar ou a ação, o que o Espírito Santo faz, ou como ele é tratado. Tá bom?
Terminaram? Concluíram? Quem não conseguiu ainda? Então vamos começar aqui, identificando aqui quais são as ações do Espírito Santo que demonstram que ele é uma pessoa. Quem achou João 14, 26? Lê para a gente, por favor. Isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ok. Então, qual é a ação aqui nesse texto? Lembrança, né? Lembrar da palavra, não é? Lembrança? O envio. Ó. O ensino, é? Sim, mas qual é a que se destaca mais aqui? Ensinar. O Espírito Santo ensina as pessoas. Só uma pessoa é capaz de ensinar outras pessoas, certo? Vamos lá, João 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Aqui ele é testemunha a respeito de Jesus. O Espírito Santo, ele testemunha do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 14. Quem achou? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guia. Guia, muito bem. Próximo texto, João 16, 7 e 8. Muito bem. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. Qual é a ação aqui? Convencer. Convencer. Vamos continuar. Atos 8, 29. Já aí do lado. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Ok, qual é a ação do Espírito Santo aqui? Ou ele falou ou ordenou. Ele mandou, né? Então mandou. Ele falou e ordenou, né? Que Filipe se aproximasse daquela carruagem. Atos 8, 39. Quem achou? Aqui. Oi. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Ok, e aí? Teletransporte? Arrebatamento. É, mais ou menos isso, né? Ele realizou um milagre. Ele, de fato, arrebatou Filipe, né? Ok, Atos 13, 2. Quem achou? Separe-me Barnabé... Não. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ok, qual que é a ação do Espírito Santo aqui? Chamou, né? Chamando. Ele chama. Então ele chamou Saulo e Barnabé para a obra missionária. Atos 13, 4. Quem achou? Pode ler. Ops. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Qual que é a obra aqui? Ele envia. E por último, Romanos 8, 26, quem achou o texto? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
Intercede, né? Muito bem, intercede. Então veja aqui, que nós estamos dizendo, baseados naquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele realiza ações de uma pessoa, ensina, testemunha, guia, convence, manda, realiza milagres, chama, envia e intercede. Por que o Espírito Santo intercede? Com gemidos. A própria Bíblia nos responde, porque nós não sabemos orar da maneira correta. Então o Espírito Santo, de uma certa forma, ele traduz a nossa oração, que é tão ruim, que ele tem que gemer, né? Ele tem que gemer, porque a nossa oração é tão ruim, para que então Deus entenda as nossas orações. Isso não tem nada a ver, os gemidos inexprimíveis, com uma expressão de que a pessoa está cheia pelo Espírito Santo, tá? Essa questão do gemido aqui está relacionada à questão da intercessão, tá bom? Pastor, Então aquela musiquinha que a gente cantava, não sei se cantava, né? Até com gemidos inexprimíveis, essa daí está fora daquilo que a palavra de Deus ensina, tá? Oi, pode falar. quem geme é o Espírito, não a pessoa, né? Isso. É o Espírito que geme para que as nossas orações... estavam cantando aí, né? É isso mesmo. Vamos para o café. 10 minutos e a gente volta já. Ele realiza milagres, ele chama, ou melhor, manda, chama, envia e também intercede. Nós temos mais alguns textos que estão aí com vocês, e eu vou pedir então para que vocês leiam para a gente continuar aqui, e agora nós vamos ver que ele também é tratado como uma pessoa. Quem tem o texto de Atos 10, 19 a 21? Será que está aqui? Opa, vamos lá. Só um pouquinho. Isso, pode pôr o microfone. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então, o que nós aprendemos nesse texto aqui de Atos 10, 19 e 21? Que o Espírito Santo pode ou deve ser obedecido. Então, quando nós vemos Atos 10, é uma grande mudança nos paradigmas e na história aqui da igreja, né? Então, Pedro, ele é enviado para pregar a palavra a Cornélio. O Espírito Santo lhe dá uma ordem, então o Espírito Santo deve ser obedecido. Atos 5:3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Muito bem. Pode pecar contra ele, né? Tenta-se mentir para ele, né? Vocês lembram dessa história de Ananias e Safira? Primeiro que a motivação desses dois foi uma motivação errada. Eles viram Barnabé distribuindo os seus bens e talvez eles se sentiram motivados a receber o mesmo reconhecimento que Barnabé. Então eles vendem uma propriedade e ao invés deles darem todo o valor, eles dão uma parte. Teria algum problema deles darem uma parte? Nenhuma. Qual foi o problema então? E por que eles mentiram? Porque eles falaram o quê? Que tinham dado tudo, sendo que eles tinham retido uma parte. Oi? Mentiram ao... Sim, isso aí.
E é interessante porque o texto fala que eles deixaram que o coração deles fosse cheio por Satanás. Então, por isso, eles tentaram mentir ao Espírito Santo. Atos 7:51. Quem achou? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Ok. Como que o Espírito Santo, então, ele é tratado aqui? A gente colocou ele é resistido, é rejeitado. Isso. Pode-se resistir a ele, pode-se rejeitá-lo. Muito bem. Atos 4:30, quem achou? Efésios 4:30. Pode ler para a gente, Edna. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o que esse texto nos fala a respeito do Espírito Santo? Entristecer, né? Podemos entristecê-lo. Muito bem. E Mateus 12:31. Só um pouquinho, dona Nair, senão a gente não consegue ouvir. Levanta a mão quem quer falar. Mais fácil. Olha lá. 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ok. O que é que então pode-se fazer com o Espírito Santo? Pode-se blasfemá-lo. E esse vai ser o tema de uma aula específica, tá bom? O que é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pecado esse que a palavra nos diz ser o único pecado que não tem perdão. Mais à frente a gente vai estudar sobre isso. Hebreus 10:29, pode ler. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Ok. O que então, como nós podemos tratar o Espírito Santo aqui? Como as pessoas podem tratar? No finalzinho. Ultrajá-lo, né? Insultar o Espírito da graça. Muito bem. Então nós vimos aqui que o Espírito Santo, ele deve ser identificado como uma pessoa. E não a força impessoal de Deus, porque ele possui atributos de uma pessoa, porque ele tem ações de uma pessoa e porque ele é tratado como uma pessoa no Novo Testamento. Isso, então, derruba qualquer crença a respeito da impessoalidade do Espírito Santo. O nosso segundo ponto aqui é que, além do Espírito Santo ser uma pessoa, ele também é Deus. E nós vamos tratar desse assunto nesse momento. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer antes da gente prosseguir aqui? Está claro, gente? Oi, pode falar. Só um pouquinho. O que eu aprendi é que aqueles dois não mentiram para o Espírito Santo, eles mentiram o Espírito Santo, porque o Barnabé ele fez pelo Espírito Santo, vendendo o que tinha e distribuindo tal. E eles, imitando a ação de Barnabé, mas com o espírito do demônio, porque é mentira, sim. O demônio é o pai da mentira, eles mentiram o Espírito com o qual eles fizeram aquela ação. Não para o Espírito, porque não é possível mentir para o Espírito. Não é possível mentir ao Espírito Santo. Por isso que a gente tomou cuidado de colocar que a questão é de uma tentativa de mentir ao Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo é Deus e conhece todas as coisas, ele não pode ser enganado. Mas é interessante, porque o texto nos fala que a tentativa de mentira foi para com a pessoa do Espírito Santo. E é lógico, ele não pode ser enganado porque ele é Deus. Mas eles tentaram mentir ao Espírito Santo. Tá bom?
Muito bem. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Senão a gente vai prosseguir aqui. Ok, o Espírito Santo é Deus. Tem uma definição aqui do que vem a ser o ensino da Trindade. Vamos ver juntos aqui e vamos tentar entender esse que é um dos maiores mistérios de toda a palavra de Deus. Vamos lá? Olha lá. Vamos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Existe apenas um só Deus, único e verdadeiro. Mas na unidade da divindade existem 3 pessoas coeternas e coiguais, da mesma substância, mas de subsistência distinta. Quem vai explicar para mim isso que a gente acabou de ler? Vou dar 1 minuto para vocês tentarem traduzir isso daqui. Existe apenas um só Deus, único e verdadeiro. Mas na unidade da divindade existem 3 pessoas coeternas e coiguais, da mesma substância, mas de subsistência distinta. Difícil, hein? Vamos lá. Com a mesma finalidade? Não é isso que o texto está falando. Vamos lá. Vamos tentar. Oi, pode falar. Quase, dona Néia, quase. Eu já ouvi dizer, por exemplo, de uma pessoa, o Alexandre. O Alexandre, ele é filho, ele é pai, ele é esposo. Então, ele é essas 3 coisas. Assim como o Espírito Santo. Então, aí, não pode ser pensado assim. Não, aí é quase que um pensamento modalista. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Não são 3 papéis de uma mesma pessoa. Vamos lá, Maria Amélia. Existem funções diferentes? Sim, existem. Mas é mais do que isso. Alexandre, oi, quem quando tá aqui? A gente oi. fala com criança, que Sim. tem que falar no concreto, difícil, nós usamos 2 exemplos da Trindade. Um é o ovo, que tem casca, gema e clara, mas tudo é ovo. O ovo se divide nessas 3 partes. Outra, a gente fala muito da água, que ela pode estar em estado gasoso, líquido e sólido, mas tudo é água. Para a criança entender um pouco melhor dessa Trindade. Então, todas essas ilustrações, elas são equivocadas, gente, porque a gente não consegue, de fato, expressar a questão da Trindade. Vou dizer por quê. A questão do ovo, a questão da água, ou o pior de todos, lembra aquele aparelho que antigamente a gente tinha, que era o 3 em 1? Era rádio, toca-fitas e toca-discos. Daí o pessoal fala, não, tá vendo, é o 3 em 1 aqui, Deus então é assim. Realmente é uma doutrina extremamente difícil. Primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem sempre é que, assim, a palavra Trindade não está na Bíblia, tá bom? Não, você não vai encontrar um texto que vai falar a respeito da Trindade. Porém, o ensinamento a respeito da Trindade, sim, está contido, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E por isso, então, nós podemos crer na Trindade, porque a Bíblia ensina a respeito desse monoteísmo trino. E isso é muito importante. Nós acreditamos em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos tentar destrinchar um pouquinho essa definição aqui. Então, olha lá. Existe apenas um só Deus, único e verdadeiro. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida sobre isso? Que só existe um Deus? Sim? Ok. Mas na unidade, ou seja, nesse Deus que é único e verdadeiro, nessa unidade da divindade, existem 3 pessoas. Tudo bem até aqui? Um só Deus, que existe em 3 pessoas.
Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são coeternas. Tudo bem? Sempre existiram. Ou seja, o Espírito Santo não foi criado por Jesus e Jesus não foi criado por Deus Pai. E são co-iguais. Então, nós estamos dizendo aqui que o Espírito Santo não é menos Deus que o Filho e nem é menos Deus que o Pai. São co-iguais. Os três são Deus. Da mesma substância ou essência, tá? Mas de subsistência distinta. Então, um só Deus em três pessoas coeternas, coiguais, que possuem a mesma essência, mas que têm subsistência distinta. Para ficar mais claro, isso que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Esse gráfico aqui vai ajudar. Então, olha só. Deus Pai é Deus, correto? Sim ou não? O Pai é Deus. Mas o Pai não é o Filho. Concordam? O Filho é Deus, concordam? Mas ele não é o Pai. Da mesma maneira que o Filho é Deus e não é o Espírito Santo. Nós estamos falando, então, de um só Deus com três pessoas que são igualmente Deus, mas são distintas entre si. Então, o Filho não é uma manifestação do Pai e o Espírito Santo não é uma manifestação do Filho. São três pessoas de subsistência distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ajudou ou complicou? Sim. Não, aqueles 7 espíritos de... São 7. De Apocalipse, Isso. Ali é uma questão de uma figura de linguagem ali. Não tá, na verdade, ele está usando aquele texto de... uma referência a Isaías, que fala dos atributos do Espírito Santo. Tá? Então, aqui, olha só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O quê? Não, é que você está trazendo um assunto que não, de Apocalipse que não tem nada a ver agora com a aula, tá? Estou falando aqui da questão da Trindade. Ficou mais fácil, ficou mais difícil? Será? Eu não acho que é tão simples assim. Porque eu já vi pessoas misturarem, por exemplo, na sua oração, as 3 pessoas da Trindade. Ale. Calma aí, só um pouquinho, deixa eu só terminar aqui. Entendeu? Às vezes não fica muito claro essa ideia que nós temos de que é um só Deus que nós adoramos, em 3 pessoas que são igualmente Deus, coeternas, iguais, mas que têm subsistência distinta. Então, o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Por exemplo, para quem nós devemos orar? Ao Pai. Em nome de? Muito bem. Então, já vi pessoas misturando, chamando Jesus Cristo de Pai. Está errado. Sim, lógico que nós podemos orar. Porque olha só, o que Jesus nos ensina é sempre assim, que nós oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus, concorda? E qual que é o papel do Espírito Santo na oração? O de traduzir. O que acontece é justamente isso, que quando nós, como nós não sabemos orar e confundimos, o Espírito Santo tem que dar o quê? A gemida, né? Então, sim, olha só. Nós encontramos algumas orações no Novo Testamento que são direcionadas ao Filho, né?
Agora, será que é errado orarmos ao Espírito Santo? Não, de forma alguma. Geralmente nas orações, nós sempre mencionamos uma hora ou outra a ação de uma das pessoas da Trindade. Principalmente na hora da mensagem ou da pregação, nós pedimos o quê? Que o Espírito Santo nos ensine, não é? O problema é quando nós chamamos o Filho de Pai. Aí é um problema, porque o Filho não é o Pai. Senhor Jesus, sim, somos um, mas não são a mesma pessoa. É essa que é a diferença. Vocês estão entendendo ou não? Ale, oi. Nós temos uma tendência de tentar fazer correlações da Trindade com algo que existe. Isso. E aí é que está o erro, porque a Trindade ela é única. Não existe uma outra manifestação triuna de alguma coisa que existe. Então, cada vez que eu tentar trazer o que é a Trindade para algo que existe, eu vou errar, porque não existe algo que seja triuno a não ser Deus. Então, tentar fazer essa correlação, ela me leva para uma interpretação equivocada, que vai me levar para uma aplicação equivocada. Então, eu preciso entender que Deus, ele é triuno. E cada um tem, dentro dessa coexistência, ele tem uma subsistência, que é o que você colocou ali, uma subsistência distinta. Cada um tem o seu papel dentro da Trindade, mas todos são um. E aí, cada vez que eu tento fazer uma correlação com algo existente, eu vou errar. Porque não existe nada que seja triuno a não ser Deus. Então é melhor não fazer essa correlação. Eu creio nisso. Eu acho que é melhor não falar do ovo para a criança, não falar da água e não falar do 3 em 1, porque, bom, ela nem vai saber o que é um 3 em 1, né? Porque não existe mais. Tá bom? Oi, pode falar. Eu estou aqui com a minha professora de português, minha personal professora. Destrincha para mim esse subsistência distinta. Subsistência distinta. É vida distinta. São pessoas diferentes. O pai é diferente do filho, o filho é diferente do Espírito Santo. É isso. Tá, eles são a mesma substância, mas são pessoas diferentes. É isso que está falando aí. É um só. São pessoas distintas, da mesma substância. Ou seja, o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então tá. Mas então são pessoas distintas. É que a palavra aí me confundiu. Mas então tá certo. É isso, tá certinho. Diga lá, dona Yara. Eu entendo que a nossa mente é muito limitada para entender algo tão divino. É isso aí. Então, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nisso mesmo não entendendo. Isso. Nós cremos nisso. Isso. E isso é o que importa. É um monoteísmo trino ou triuno. Um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, da mesma essência. Tudo bem? Mais ou menos, né? É difícil. Voltamos lá para Deuteronômio 29, 29. Existem coisas que são misteriosas. Tá bom? Agora, nós não podemos confundir a pessoa do Pai com o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Não podemos fazer essa confusão. Vamos continuar então. Olha só. Por que nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade? Eu vou pedir para 3 pessoas lerem aqui, 3 textos aqui. 1 Coríntios 3,16, Atos 16:7 e João 14:16. Por favor. Rapidinho, abre aí, vamos ler, senão a gente não vai conseguir. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Opa! Como é que o Espírito Santo é chamado aqui de Espírito de Deus? Espírito de Deus
Nós estamos falando, então, do Espírito Santo. Atos 16, 7. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Muito bem. Quando nós falamos do Espírito de Jesus, nós estamos fazendo uma referência ao Espírito Santo, não é outro Espírito. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. E João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Muito bem. Então, olha só. E eu pedirei... Está vendo a distinção das pessoas? Ó, Jesus está pedindo para quem? Para o Pai. Opa! E o que ele está pedindo para o Pai? Que envie o Espírito Santo. Olha só. Esse texto é muito interessante porque ele é extremamente claro quando nós falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Porque, primeiro, ele é chamado de conselheiro, não é isso? Ou consolador, dependendo da sua tradução. Por quê? Porque a palavra grega aqui para conselheiro ou consolador é parakletos, que é a ideia de alguém que se coloca ao lado para ajudar, consolando ou aconselhando. Só que tem uma outra palavra importante nesse texto, que é justamente essa palavra que foi traduzida como outro. Porque essa palavra outro, usada na língua grega, significa outro da mesma espécie. Então ele vai enviar um outro que é igual. Então o Espírito Santo que Jesus pediu ao Pai que viesse, também era Deus. Tudo bem? Olha só, João 14, 16 nos traz todas essas verdades. A distinção entre as três pessoas da Trindade, mais que esse Espírito que foi enviado pelo Pai a pedido de Jesus, ele era o Consolador, alguém da mesma essência, ou seja, era também Deus. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Oi, pode falar. A pergunta é a seguinte, dá a impressão que o Cristo foi ressurreto. Ele Sim. não está mais entre nós. Sim. Mas o Espírito Santo habita Isso. corporalmente na terra? Sim. O Espírito Santo, ele habita na igreja, no corpo de Cristo. Na igreja, é no isso. povo de Deus. Isso, no povo de Deus. O povo de Deus é o santuário, é a habitação do Espírito Santo. Mais à frente nós vamos aprender que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. Isso a gente vai ver em outras aulas. Olha só, o Espírito Santo possui atributos divinos. Vamos ler 3 textos aqui, ó. Vamos ler 1 Coríntios 12, 2, Salmo 139, 7 e Lucas 1, 35 e 37. Quem achou 1 Coríntios 2, 12? Aqui atrás. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ok. Então nós vemos aqui que esse Espírito que é dado por Deus, o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Onisciência é um dos atributos que pertencem a Deus. O Espírito Santo, sendo onisciente, ele prova que é Deus. Onipresença. Pode ler, Salmo 139, 7. Pode ler.
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ok. Para onde? Pergunta o salmista. Ele demonstra que o Espírito Santo está em todos os lugares. Ele é, então, onipresente. E onipotência, vamos ver aqui em Lucas 1, 35 e 37. Quem que pode ler? Ninguém achou? Aqui. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O 37 também. E o 37. Pois nada é impossível para Deus. Muito bem. Então, o Espírito Santo ele teve um papel central no nascimento virginal de Cristo. E o texto mesmo nos fala que nada é impossível para Deus. Isso demonstra a onipotência do Espírito Santo. Então, veja bem, nós estamos dizendo que o Espírito Santo, ele é Deus, porque ele possui nomes divinos e porque ele possui atributos divinos. Também nós vemos que o Espírito Santo tem ações divinas, e nós não vamos ler todos os textos aqui, porque não temos tempo. Mas eu creio que a maioria desses textos são conhecidos de vocês, e alguns deles nós vemos aqui. Então, por exemplo, o Espírito Santo esteve envolvido na criação do mundo. Nós vamos ver mais isso na próxima aula. Na inspiração das Escrituras. No nascimento de Cristo, acabamos de ver. No convencimento do pecado, já lemos. Na regeneração. Porque ninguém pode entrar na vida eterna sem nascer pela água e pelo Espírito. Aconselhando. Ele é o nosso conselheiro, o nosso consolador. Na intercessão, falamos muito sobre isso. Na santificação dos crentes. Na ressurreição, foi o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus e que um dia irá nos ressuscitar. O Espírito Santo, ele distribui, ele dá dons conforme ele quer. E ele também habita no corpo de Cristo. São ações divinas, provando então que o Espírito Santo é Deus. E por fim, o Espírito Santo ele é associado em igualdade com o Pai e o Filho. Vamos ver esses textos aqui, ó. Mateus 3, 16 a 17, Mateus 28, 19, vou pedir para outra pessoa abrir. 1 Coríntios 12, 4 a 6 e 2 Coríntios 13, 14. Temos 5 minutos aí. Quem achou Mateus 4? Oh, Mateus 3. Oi? Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Vocês conseguem identificar as 3 pessoas da Trindade nesse evento? Olha só, Jesus, ele foi batizado. Depois aparece quem? O Espírito de Deus em forma de uma pomba. E a terceira pessoa? A voz dos céus dizendo: Esse é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Na grande comissão, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Como nós cumprimos a grande comissão?
fazendo discípulos de Jesus, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não batizamos só em nome do Pai, ou só em nome do Filho, ou só em nome do Espírito Santo, mas nós batizamos em nome da Trindade. Muito bem. Nos dons dados à igreja. Pode ler. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ok, olha só. Mais uma vez nós vemos aqui a menção às 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e a pessoa de Deus Pai. Então, os 3 aparecendo em igualdade aqui na questão da manifestação dos dons espirituais. E, por último, na bênção apostólica, a 2 Coríntios 13, 14. Quem achou? Ali. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Opa, então na bênção apostólica é feita a menção das 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso nos mostra que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, é uma das pessoas da Trindade. Possui nomes divinos, possui atributos divinos, possui ações divinas, e ele é associado em termos de igualdade com a pessoa do Pai e também do Filho. Qual que é a conclusão? A conclusão é essa, gente. Olha lá. O Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Como que a gente vai aplicar essa primeira aula a respeito do Deus incompreendido? Primeiro, você tem que reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. É a primeira conclusão e a primeira aplicação. A segunda é a seguinte: como a consciência de que o Espírito Santo habita em mim deve impactar a minha vida? Muito bem, nós vimos que o Espírito Santo é Deus e ele habita nos cristãos. Como isso, então, deve impactar a sua vida e a minha vida? Será que eu tenho me esquecido do Espírito Santo? Será que eu não tenho conhecido o Espírito Santo? Será que eu não tenho entendido quem é o Espírito e qual é o seu papel, a sua ação na minha vida? Então, esses são os desafios que nós temos aí para essa primeira semana. Amém? Perguntas? Pastor, diga. Desculpe, mas agora me veio o negócio da oração lá, né? Sim. A gente, assim como a oração sacerdotal, né, que começa, ó Pai, né? Sim. Pai nosso que estás no céu. Sim. Quando a gente, às vezes, começa a oração, né? Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite. Então, está errado? Não, porque olha só, nós temos alguns exemplos das orações de Paulo, que ele ora ao Pai, mas também ele pede ao Senhor Jesus. O problema é quando nós confundimos as pessoas da Trindade. Por exemplo, chamar a Jesus de Pai. Opa, não. Porque Deus Pai é um e Deus Filho é outro. O Filho não pode ser o Pai. Que já seria engraçado, né? Você chamar o Filho de Pai. O problema é esse. Tá bom? Outra pergunta. Vamos lá. Nós temos uma música que a gente canta na igreja, já faz um tempo, Sim. acho que a gente não canta, que é uma oração ao Espírito Santo. Ok. No refrão diz, ó Santo Espírito, vem nos encher. Sim. É uma oração ao Espírito Santo. Sim. Tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque um dos propósitos da nossa vida é sermos cheios
do Espírito Santo, sem problema nenhum. Vem nos guiar, vem convencer as pessoas do pecado. Lógico, ação do Espírito Santo. Desde que não haja essa confusão entre as pessoas da Trindade, né? Quem morreu na cruz foi o Filho, não foi o Pai. Então, temos que tomar esses cuidados, uma vez que nós sabemos que são três pessoas da mesma essência, mas são pessoas distintas. O Espírito Santo, sendo uma pessoa, eu posso e devo me relacionar com ele. Isso. Como deve ser essa relação? Eu acho que essa relação, ela deve ser muito próxima com a relação que nós alimentamos com o Pai e com o Filho. Muitas vezes a gente se relaciona bem com a pessoa do Pai, com a pessoa do Filho, mas nós esquecemos de nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Acho que não chega ao extremo daquilo que o pastor Benny Hinn escreveu no seu livro Bom Dia, Espírito Santo. Alguém já leu esse livro? Não? Nunca leram? É um livro bom para se ler e bom para se criticar, tá bom? Mas ele praticamente fala assim, que a gente tem que acordar, bom dia, ele fala assim, bom dia, Espírito Santo, e ficar, bom dia, boa tarde, Espírito Santo, parece coisa do WhatsApp, né? Não é, acho que não é esse o sentido de nos relacionarmos com o Espírito Santo como uma pessoa, mas lembrar que ele é Deus, né? Ele pode ser entristecido, ele pode ser provocado aos ciúmes. Nós não lemos o texto de Tiago, mas Tiago fala, né, a amizade do mundo causa ciúmes no Espírito de Deus. Pode falar. Ai, Jesus. O pecado que nós cometemos, nós ofendemos a quem? O pecado que nós cometemos, ele sempre ofende a pessoa de Deus, nas suas três pessoas, tá? Então é um pecado que é cometido, e é engraçado porque nós vamos ver o seguinte, que na aula que vai tratar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus mesmo declara que todos os pecados podem ser perdoados, menos esse, né? E daí a gente vai entender o porquê. Mas o pecado é sempre contra a pessoa e a lei de Deus. O que mais? Tudo bem? Deu um nozinho aí? A Trindade deu, né? Sempre dá. Mas esse nó não é um privilégio nosso, tá? É um privilégio de todos aqueles que se aproximam de Deus e que têm que entender que realmente a nossa mente finita não é capaz de compreender plenamente a pessoa de Deus, tá bom? Vamos orar? Oi, pode falar. Nós estamos vendendo caponata a R$10, 400 gramas, e quem quiser... Tá bom, pega então Obrigada. Tem aí a propaganda, tá bom? A caponata, R$10 o potinho, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina quem o Senhor é. Queremos te agradecer porque temos acesso a todo esse conhecimento e que está ao nosso alcance. Nos ajuda, Deus, a termos um desejo em conhecer mais a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação em nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a nos relacionarmos de uma maneira correta com as três pessoas da Trindade. Essa é a nossa oração e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo, irmãos, 6h30, o nosso culto, tá bom? Continuamos a exposição dos 10 mandamentos.